coisas que costumam ocorrer também na trabalhista é o seguinte: é a pessoa ir verificar a conta, fazer uma transferência, pagar alguma coisa de manhã e ver que a conta tá bloqueada, não conseguir pagar a conta. Meu Deus do céu, o que aconteceu? Minha conta foi bloqueada, eu tô desesperada, eu preciso descobrir. Fui tentar fazer licenciamento do carro e não consegui fazer. Fui vender uma casa e ela tá com penhora. O que é isso, doutora? O que acontece muitas vezes? Muitas vezes a gente empresta o nome pra um amigo pra abrir uma empresa, vai de laranja naquela empresa da família, ou até mesmo abre uma empresa como sócio minoritário e não acompanha muito o desenvolvimento e as atividades da empresa. E a empresa tem um processo trabalhista, não tem como saldar aquela dívida. E aí acontece o que nós chamamos de desconsideração da pessoa jurídica. No Brasil, cada um responde pela sua dívida. Então, se eu tô devendo, eu respondo. Se meu pai tá devendo, ele responde. Se a empresa está devendo, a empresa responde. O que acontece é que muita gente frauda isso. Faz um CNPJ, coloca todas as dívidas lá e tudo lá, mas quem usufrui dos bens, quem usufrui do dinheiro e de tudo é a pessoa física. Ou, por exemplo, usa a conta da pessoa jurídica para pagar suas contas pessoais. Isso a gente chama de fraude. É quando tem uma confusão patrimonial. Você não sabe o que é empresa e o que é pessoa física. O CNPJ e o CPF, eles caminham juntos. Dessa forma, quando a empresa não tem como saldar a dívida, a gente pode entrar lá na pessoa física. E aí bloqueia os bens da pessoa física. Tem algumas exceções que não podem ser penhoradas. Por exemplo, salário, aposentadoria, o único imóvel, ou um bem relacionado a trabalho. Por exemplo, se eu tivesse um monte de obra cara aqui, né, obras antigas, enfim, sei lá, uma obra original de Eça de Queiroz, o primeiro manuscrito de Eça de Queiroz, mas eu usasse para dar aulas, por exemplo, eu não poderia ser penhorado, por mais que o valor fosse alto. Varia muito de situação para situação, mas isso acontece muito. A desconsideração da pessoa jurídica, que é um nome comprido, estranho e ainda, né? Tem, às vezes falam desconsideração da personalidade jurídica, é quando você esquece que tem um CNPJ e vai direto no CPF que administra o CNPJ. Mas não é só a questão de administração, é todas as pessoas que no ato daquela contratação de trabalho se beneficiaram do trabalho daquela pessoa. Então, por exemplo, eu fui sócio de uma empresa de 2006 até 2018, por exemplo, comecinho de 2018. Normalmente a responsabilidade de 2 anos, né, em muitos casos. Na trabalhista, por exemplo, a pessoa entrou em 2015, eu usufruí do tempo de trabalho dela na empresa como sócia. Então, eu vou ter minhas contas penhoradas também se a empresa não saldar essa dívida. É super importante acompanhar o CNPJ da empresa, tirar as certidões negativas trabalhistas quando você é sócio e você não está atuando efetivamente na empresa, para você fazer o acompanhamento e até saber se efetivamente você vai ter problemas nos seus bens. Quando isso acontece, a gente tem a defesa. Normalmente tem uma intimação anterior a essas penhoras, tá? Que aí você tem 15 dias para apresentar a defesa. Mas se você apresentar a defesa, fique tranquilo. Tem uma outra defesa que assim que é efetivada a penhora, você tem 5 dias para se manifestar, que chama embargos. Aí, através dos embargos de execução, embargos à penhora, enfim, você consegue se defender. Mas depende do que e de como você vai se defender. Por exemplo, você tem vários imóveis, mas o que foi penhorado é o imóvel que você reside, aquele imóvel é bem de família. Ou o único imóvel que você tem, você mora naquele imóvel, aquele imóvel é bem de família, não pode ser penhorado. Aí você faz a defesa, junta toda a documentação, isso tudo através de advogado. Isso é muito importante. A consultoria de um advogado para a empresa inclui também, em algumas situações, os seus sócios. Porque no processo trabalhista, a empresa não tem como saldar, normalmente existe a desconsideração da pessoa jurídica. E como o reclamante é sempre uma pessoa hipossuficiente, aquela pessoa que efetivamente não tem um grau de conhecimento tão grande, é uma pessoa que dependia daquele trabalho e daquelas ordens para poder levar alimento para casa, então há essa desconsideração da pessoa jurídica, às vezes meio que inveterado, ou seja, mesmo que seja regular a empresa redonda, mas que não tenha dinheiro para saldar, faz a desconsideração da pessoa jurídica. Então precisa sim acompanhar, tomar certos cuidados e sempre observar. A desconsideração da pessoa jurídica é muito comum, pode bloquear assim suas contas, seus investimentos, seus imóveis, seus automóveis, suas motos, todos os seus bens.